paz seja Jesus. Confesso que eu fiz uma barriga como todos só que fala, né? Mas é a palavra do Senhor, que eu não sou nada, não represento nada, né? Represento na minha vida é o Senhor Jesus. Hoje eu quero dar um pouquinho do testemunho para edificar a vida dos irmãos. Tem muitos, às vezes, né, que pensam que não tem saída para a sua vida. Eu quero falar um pouquinho do meu testemunho para os irmãos, aqueles que me conhecem, mesmo aqueles que já me conhecem, mas às vezes a gente está aí sentado, né? E ninguém conhece, não sabe a vida das pessoas por que está passando, né? E hoje, como a irmã profetizou aqui, o inimigo tentou mesmo. Eu sempre chego na igreja, quinta-feira, eu fiz um propósito com Deus que eu nunca ia perder essa oração na quinta-feira. Graças a Deus, não perco mesmo. Mas hoje, o inimigo tentou. Porque eu sou diarista, sabe, irmã? Então a gente está ali, está aqui. E às vezes passa 2, 3 dias sem parecer um trabalho, sem parecer nada. Aí quando um dia a gente vinha aqui, como era hoje, parecia um trabalho, a casa, eu falei, não posso deixar também não, mas o Senhor sabe todas as coisas. Vou lá pro lado de Santa Mônica, Vila Velha, lugar longe, muito longe. Mas graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui hoje, vou contar meu testemunho para os irmãos que ficar minha vida. Irmãos, os irmãos me conhecem bem, né? Eu vim de uma família, irmão, muito desestruturada mesmo. Minha família era uma família que, sabe assim, que não tinha mesmo posse nenhuma. E uma certa época meu pai veio de Minas e trouxe um monte de filhos, 12 irmãos, 12 filhos. E ali meu pai começou a envolver com espiritismo, macumbaria, feitiçaria, tudo que pesava de bruxaria, de coisa ruim, meu pai fazia. E às vezes a gente pensa que não vale nada. Quantas vidas naquela época eu vi, com 9 anos de idade, destruídas as vidas das pessoas. Matavam mesmo, fazia caixãozinhos, sabe, enterrava nos bonequinhos, nós tínhamos que ir para o cemitério meia-noite com ele. Se não fosse, apanhava mesmo, ele batia, espancava, tinha que ir chorando debaixo de couro, mas tinha que fazer aquilo que ele queria. No dia seguinte, a mesma coisa, sempre ouvindo aquelas coisas. Quer dizer, cresci no evangelho de espiritismo, de muita bruxaria, muita droga. Aí, muita porcaria mesmo. Por certa época, eu falei uma época assim pro meu pai, eu não quero ir. Nesse dia que eu falei que eu não queria ir, a bruxaria tem uma profundidade grande. Da gente que é crente, a gente não crê, porque a gente sabe que o maior é Deus nas nossas vidas. Então, para Deus, nada é impossível. Mas meu pai falou, se vocês não vão, não, então, olha o que vai acontecer. Irmão, você me tira de novo, para a glória de Deus. Passou perto dos nossos pés assim, uma cobra tão grande, que não tinha nem mato, nem nada, você já passava aquela cobra. Macumbaria, irmão. Como faz, quando a pessoa sabe fazer, faz, pega, mata, destrói lá, destrói casamento. Quantos casamentos meu pai destruía naquela época? Né? Então, eu vou dizer, irmãos, às vezes, quando ele fala, tá fazendo bruxaria pra mim, corre, ora, bota a cara no pó, ora mesmo, pede a Deus que Deus resolve o problema, porque a macumba pega mesmo e mata mesmo, que eu vi muito isso, vivi isso. Aí uma certa época, mais pra frente, a minha irmã, minha mãe, como vivia muito com aquilo, ela também era obrigada. Meu pai era o mestre da macumba, do centro, do espírito, da mesa, de candomblé. E minha mãe era a rainha, tem um tal de rainha de mesa, mexendo de branco, mexendo com a classe de macumbaria. A gente via que minha mãe não gostava daquilo. Mas quantas vezes eu vi meu pai espancando a minha mãe para participar, porque às vezes a mulher, minha mãe casou com 13 anos de idade. Teve 12 filhos, com 13 anos ela casou e foi submissa meu pai até na morte. Nunca separou. Com tudo isso que ele obrigava ela a fazer, mas ela não separava. Podia muito bem separar, mas não, naquela época se separasse, né, era uma desonra para a família. Minha avó, então, era muito assim, não deixava. E minha mãe veio para a roça, quando veio aqui, aí conseguiu fazer mesmo, meu pai fazer o que queria com ela. Aí minha mãe, meus irmãos, uma certa época não aguentou mais aquilo. Aí colocou fogo no seu corpo, pegou uma lamparina, encheu lá de querosene, naquela época não tinha luz, né? Encheu daquele líquido de querosene, jogou o querosene no corpo. Eu com 9 anos de idade, vendo minha mãe morrendo queimada ali, sem poder fazer nada, não podia fazer nada, porque eu não tinha sabedoria, nem igreja naquela época a gente não participava. Primeiro o pai não deixava nem de estudar, disse que filha, mulher não tinha que estudar, era só homem. Então aquela ignorância que passava. Hoje eu estou aqui, eu sou um milagre de Deus estar aqui, irmão. Eu sou um milagre de Deus. Eu passei muitas, eu vou contar bem meu testemunho para os irmãos entenderem. Eu não estou contando isso aqui para minha glória, queridos. Eu quero que os irmãos entendam qual é o motivo que a gente está de pé. O que faz com uma pessoa ficar de pé? Primeiramente o Senhor Jesus, mas na época nem Jesus eu não tinha. Então o que eu usava? A minha força de vontade. Tá? Eu usava a minha perseverança, eu usava a minha mente. Às vezes ainda quando não tinha ninguém para me matar, para me ajudar, mas eu olhava para o lado e falava, não, eu preciso vencer, eu não posso ficar assim. E assim eu fiz, e depois com Jesus foi melhor. Minha mãe, uma certa época, pegou uma gasolina, né?
né? Brasileira não, a querosene jogou no corpo, botou fogo no seu corpo, morreu queimada ali, caindo no chão morta, não podemos fazer nada. Meu pai saiu de lá com o lençol e agarrou ela, foi pro médico, quando voltou já estava morta. Daí em diante, meu irmão, foi uma luta, foi prova mesmo, porque aí eu fiquei sozinha, sem ABC mesmo, sem ninguém, né? Minha irmã também, eu fiquei ali no mundo mesmo, comecei a viver nas casas dos outros, casa de família, ali, aqui, precisando de alguém para me dar uma ajuda, mas ninguém ajudava, e quando ajudava, eu estava dentro de casa para dar um prato de comida, era poder espancada. Eu me lembro, a certa época, que eu olhava na casa da senhora, eu já com uns 11 anos, eu tinha muito medo de rua naquela época. A senhora mandava eu ver horas, vai lá, Penha, meia horas, eu ia lá meia hora. Quando eu voltava com a hora errada, ela me dava soco, ela me batia, eu aprendi meia hora para poder de soco, pontapés, muito tapa mesmo para poder ver uma hora. Mas o colégio mesmo, que era bom, ela não me colocava. Eu precisava de colégio naquela época, não me colocava no colégio. Não, você vai estudar não, você está aqui para trabalhar, você não tem ninguém, você quer estudar para quê? Não me deixava estudar. Se fosse hoje, né? Uma criança hoje, se fosse agora, né? Então, qualquer mãe ou pai que leva seu filho para o colégio, né? Com certeza vai preso. Mas não tinha isso. Infelizmente, na época não tinha isso. Querido, eu passei uma prova muito grande. Irmão, eu sei que todos nós têm prova. Cada um tem prova. A minha prova não aguenta, as suas, a minha você não aguenta, então é vice-versa, né? Mas só, queridos, eu quero contar isso aqui, para muitas pessoas eles falam, não vou aguentar, eu não vou vencer. Vence, querido. Eu estou com 53 anos, venci e vou vencer até quando Deus quiser. Para a glória e nome do Senhor. E aí, queridos, fiquei ali na casa daquela senhora, certa época, para poder sair do castigo, que eu apanhava muito, era muito castigada. O que eu fiz? Conheci logo uma pessoa que eu nem conhecia direito assim, e comecei a namorar com essa pessoa, engravidei aos 16 anos, peguei meu filho mais velho, Anderson, fiquei grávida dele, Anderson, com 16 anos. Ali, quando eu cheguei na casa daquela mulher, ela disse assim, aí eu estava morando nessa mesma casa dessa senhora. Aí eu não descobri, porque eu era muito magrinha, né? Não era magrinha de droga, era magrinha de maltrato mesmo, porque ela me maltratava muito, né? Aí eu cheguei para ela uma certa época e falei, olha, eu vou sair da sua casa. Ah, por quê? Eu vou sair. Mas aí ela ficou notando, me observando, notou que eu estava grávida. Estava quase no dia de ganhar o meu filho. Aí ela disse para mim assim, olha, você não vai embora não, você vai continuar comigo e eu vou pegar essa criança e vou dar para uma pessoa. Vou arrumar essa criança, esse filho, você eu vou dar. Você não tem condições de criar dele em casa, você morar, você vai ficar aqui, nós ficamos com meus filhos, e você, e eu vou dar seu filho. Assim eu fiz, então eu concordei com ela. Falei, não, tudo bem, pode pegar meu filho e dar, porque eu não vou ter mesmo condições de criar, não tem lugar nenhum mesmo. Aí, mas só que quando meu filho nasceu, novinho assim, novinho, eu fiquei com muita dó, não tinha casa, não tinha nada. Eu falei, meu Deus, eu não posso fazer isso, eu já fui abandonada pelos meus pais. Meus pais não tomaram conta de mim, meu pai, né? Porque meu pai abandonou, foi embora, minha mãe morreu. E eu, então, não vou fazer isso, não vou dar meu filho. Dali mesmo no hospital, eu já saí com meu filho, fui procurar um lugar, e eu lembrei que eu tinha uma conhecida há muitos anos, uma senhorinha, né, de idade, fui pra casa dessa senhorinha. Lá veio mais prova, queridos, porque lá meu filho teve um problema de saúde muito sério, e eu tinha que trabalhar para sustentar ele. Aquela senhora tinha uns 15 filhos, lugar também espírita, o marido dela era espírita. Eu falei, Jesus, essa maldição não vai sair da minha vida não, mas em nome de Jesus saiu, vai sair para sempre. Aí chegou, aí eu deixei meu filho lá. Meu filho acabou, muito ruim, doente mesmo. Só que nessa época eu já tinha mais mentalidade, já trabalhava, sabia o que eu queria, né? Já estava mais adulta, então eu sabia bem. Deixei isso com meu filho lá acabava. Toda hora que chegava as pessoas, vem que seu filho está morrendo. Levava no médico e disse, olha, vai morrer. Vou trazer para aqui, mas é para morte. Não vai viver. Está muito debilitado, muito assim, magrinho, né? E eu falava, meu Deus, não vai morrer. Aí um dia eu conheci o pai do meu outro filho, foi aonde que eu falei assim, eu vou sair do meu trabalho, vou arrumar uma pessoa para morar, para poder eu cuidar dessa criança. Esse filho meu vai morrer, eu não quero perder ele. Eu não conhecia nada de Deus ainda. É difícil, naquela época era muito difícil. Hoje, eu tenho a oportunidade, eu falo do amor de Cristo, eu tento aonde eu estou. Se eu estou com ele, eu estou na rua, onde eu estiver, dentro do ônibus, eu estou falando do amor de Cristo, porque é muito importante, queridos, a gente falar do amor de Deus para qualquer pessoa, seja lá pessoas que for, porque isso ajuda muito. Se fosse naquela época que essa vida, esse Deus que eu conheço hoje, que é uma maravilha, eu não estaria, né, passando por aquilo tudo. Aí eu levei meu filho para casa, fui morar com esse rapaz. Logo em seguida eu gravidei também, fiquei com 12. Mas aí meu rosto já estava bem maiorzinho, estava bem fortinho. Esse meu marido que eu arrumei começou a beber, né? Bebia muito, morreu de
cirrose, lá vai eu como de novo com aquela mesma aflição. Queridos, eu falei, meu Deus, eu não sei, eu acho que eu nasci, eu achava que eu nasci para sofrer daquela maneira, mas na verdade não achava, não tinha ninguém que me dava apoio, porque se a gente encontrasse alguém, né, mas não encontra, só encontra quando a gente mesmo não passa do Senhor. A única pessoa que ajuda mesmo é o Senhor Jesus, porque eu me lembro, fugindo um pouco do meu testemunho, eu me lembro com uma certa logo assim no começo da minha caminhada, quando eu aceitei Jesus no começo da minha fé, eu vinha para a igreja e eu achava que quando eu entrei na igreja, eu achava, nossa, todo mundo aqui santinho, vou viver, vou ficar tranquila, vou ser assim. Mas aí, o próprio Senhor às vezes nem ajuda que a gente fica ali misturado com muitas pessoas. E eu falava com algumas pessoas, às vezes as pessoas não falavam comigo, às vezes eu não tinha muita intimidade também. Assim, quando a gente entra na igreja, a gente fica meio desajeitado. Mas o próprio Senhor permitiu que eu passasse por essa prova. Marquei uma consulta uma certa época com o pastor Joab, para falar com ele. E eu morava perto, eu tive que sair para outro lugar bem longe, não conseguia falar. Falei, gente, o que está acontecendo? Mas não sabia que era o trabalho de Deus na minha vida. Para hoje eu estava contando esse testemunho para a honra e glória do Senhor. Né? Senão a gente não ficar só pegado na irmã, no irmão, não, querido. Nós temos que fazer que nem aquela, né, a profeta, a Sunamita, né? Quando ela disse que foi atrás do filho dela, ela disse, não, vou atrás daquele que pode me ajudar. Às vezes a gente tem que olhar para aquele que pode ajudar, né? A gente vir lá, foi lá, olhou, viu aquele, não, eu vou, aquele pode me ajudar, lá aquele homem sim, vai levantar meu filho, vai tirar meu filho dessa gente, ali eu vou, né? E assim eu fiz, eu fiquei rodando ali, aqui, sabe, até que chegou, não saí da igreja, não arredei meu pé da casa do Senhor, com todas essas provas, com tudo isso, mas eu clamava, aí que eu buscava mesmo, eu orava, morar na casa da senhora, passei muita pena também, já depois de crente, não é a casa de senhora que dá do mundo não, casa de pessoas crentes, passei fora. Um dia o pastor estava pregando aqui em cima e falou que quando a gente está na, porque a prova maior quando o crente está, é provado pelos crentes, pelo crente. Vou pagar uma pessoa, ela disse assim, olha, faz o seguinte, eu pego, você, filho do novinho aí, você quando eu saí da igreja, eu estava aqui orando, saía daqui e ia para a casa dela, ela disse assim, chegava lá, não tinha nada para comer, ela disse assim, olha, filho do novinho para você, porque a carne meu marido vai levar amanhã na marmita. Eu disse, amém, glória a Deus. Doido no joelho, querido. Não reclamava, não murmurava, não reclamei com ninguém aqui sabe que eu passeava aqui na casa de crente, né? E estava orando, porque eu acho que a gente não deve ficar abrindo a boca, a gente não falar nada, não adianta. A gente tem que falar aquilo que Deus quer, no momento certo, na hora certa. Porque às vezes eu falo com o irmão, falo o irmão errado, o irmão não sabe interpretar a palavra, chega lá na frente, aumenta aquela palavra, olha a confusão. 5 anos que eu estou aqui na presença do Senhor, para a honra e glória do Senhor, nunca meu pastor, não estou fazendo longe de mim. Meu pastor me chamou na secretaria para reclamar de mim por nada. Eu nunca dei motivo e nunca vou dar em nome de Jesus. Graças a Deus. Então, às vezes, a gente foge um pouco daquilo que Deus quer falar, não olha o que Deus quer falar, porque Deus, quando quer falar com a gente, Ele usa qualquer pessoa para falar. Deus usa pregador, usa criança, usa qualquer uma pessoa, só que prestar atenção bem mesmo, ficar ligado no céu, para que Deus venha falar conosco, para nós crescermos na fé. Senão nós não crescemos na fé, fica menino toda a vida, dependendo dos outros. E eu, como era muito dependente lá no mundo, eu vivia no mundo para tudo, eu corria para ali, para aqui, eu falei, não, na casa do Senhor não vai ser diferente, não. Agora tem que ser até melhor, porque agora eu tenho o Senhor, agora eu tenho o Jesus que me protege. É por isso que eu não vou falhar de jeito nenhum. E assim já foi, querido. Aí, mais um pouco mais tarde, minha filha, vai entrar no meu testemunho agora. Mais um pouquinho mais frente no meu testemunho. Essa passagem, né, que eu vou falar agora, é até um pouco triste para a mãe agora, porque a mãe às vezes perdeu com filhos, né, você fica ligado no Senhor, não desista, irmã, porque eu perdi 2 filhos e o Senhor, hoje Ele me sustenta, se eu hoje vi o assassino que matou meu filho, eu não tenho nem um pingo de raiva dele, eu chego para ele e até perdoo. Porque eu acho assim, na época não. Quando eu perdi meu filho, eu quis matar, eu quis fazer acontecer, porque uma mãe quer morrer com seu filho. Mas hoje eu aprendi que não é assim, na presença do Senhor. O Senhor me mudou muito, o Senhor me maçou muito, mas também eu aprendi muito com o Senhor. Às vezes qualquer coisinha que a gente vê a pessoa, o irmão virar com a cara torta, a gente já quer bater, quer falar com o irmão. Por que a irmã não falou comigo? Por que olhou para mim com rápido olho? Não, querido, não liga para isso não, porque nosso alvo é Jesus e eu já passei por isso aqui, em todos os lugares. Às vezes você vai encontrar isso. Nós temos que olhar para o alvo da gente, que é Jesus, porque olho torto não vai te levar ao céu, roupa bonita não vai te levar ao céu, nada bonito te levar ao céu, às vezes nem murmurar. Passada agora no ciclo de oração, eu estava desempregada, não tinha nada, não tinha como entrar no ciclo de oração. Mas eu disse, eu não vou ficar reclamando nada não. Aí eu falei, não vou reclamar porque eu não tenho roupa, porque eu não tenho sapato, porque eu não tenho nada. Porque o Jesus
Senhor, Ele me cuida de mim. Ele diz que me sustenta, me esforça, então Ele vai me ajudar. Queridos, olha, ninguém, assim, sem mais nem menos, rapidinho apareceu um serviço no dia do situação, paguei meu vestido até adiantado, porque eu pensava que eu ia pagar, não murmurei, paguei até adiantado, e meu sapato também eu comprei, falei para honra e glória do Senhor. Então a gente não tem como murmurar e ligar no céu, né? Eu fiz um voto com o Senhor uma época aqui, eu falei de R$200, eu sei um tostão. Eu fiz esse voto aqui porque o Senhor falou, pega. Eu falei, mas como eu vou pegar? Eu desempregado sem dinheiro. Fui pro monte orar. Eu sempre vou pro monte, eu vou cedinho, né? Sempre eu vou pro monte assim. Talvez eu faça uma campanha 3 vezes pro monte. Eu oro muito pro monte porque eu vou mais cedo, porque de noite, mais para quem tem casado, ou quem tem uma companhia, ou quem tem filho. Assim, pessoas que podem levar, homens, né? Então eu vou mais de manhã e vou cedo. Então eu vou sempre pro monte. Fui pro monte orar. Tinha pegado o voto no dia seguinte. Quando eu estava lá no monte, chegando em casa, eu orei para escrever o voto. Apresentei ao Senhor. Senhor, eu fiz, mas não tenho dinheiro. O Senhor tem. Glória a Deus. Levei. Quando eu cheguei em casa, para os irmãos, para a honra e glória do Senhor. Que eu precisava voltar quando tinha uma irmã me ligou, né? Conhecida minha. Né? Tem nada a ver aqui. Aí ela me ligou, porque aí falou assim: eu vou ir na sua casa. Eu falei, vem. Aí ela chegou e falou assim: olha aqui, Deus mandou te entregar isso aqui. Eu abri a mão, ela botou e eu fechei. Ah, agora, eu abri. Justamente o que eu tinha que botar no voto. Então as coisinhas assim que eu estou contando para os irmãos, porque isso também não vem pela fé, mas vem mais, irmão, pela perseverança, né? Perseverar, né? Para a gente ficar ligado mesmo, porque Deus, Ele faz. É só ligar, não precisa ficar chorando, buscando, reclamando, murmurando, brigando, não, querido. É só ligar no céu, que Ele faz. Ele tem feito mais coisas que eu vou contar mesmo aqui. Eu tenho que contar mais um pouco do meu testemunho, que vai edificar a fé, porque eu creio, eu sei que muitas mães, às vezes, não sei se hoje tem aqui assim, mas tem muitos que tem chip na droga, ou no álcool, né? Não é só droga, porque o álcool também é uma droga, maldição também. Eu fiquei envolvida no álcool muitos anos. Eu comecei com álcool, querido, muitos anos. Eu usei muito álcool. Álcool eu bebia desde já nova, já no centro de espírita, do meu pai, a gente era obrigado a beber. Isso tudo também. Ele fazia as macumadas, mandou as de cachaça para todos os filhos para beber, para poder participar do ritual lá dele, que ele fazia, né? Então, o álcool eu já comecei muito, aprendi a beber cedo. Meu pai, o próprio pai me ensinou álcool e cigarro. Né? Acendia charuto, eu ia lá trocar as vestes, né? Chegava uma entidade, você tinha que ir lá trocar aquela roupa, colocar outra, dar uma capa, dar, né? Se fosse rainha, tem, né? Que essa na cabeça, a gente participava daquela bruxaria todinha. Eram os filhos que faziam isso. Então era tremendo, né? Então eu aprendi tudo isso, fumar e beber, eu aprendi novinha ainda, criança, eu bebi praticamente, né? Com 9 anos, né? Tudo isso a gente tinha que fazer. Mas sabe o que eu quero dizer, meus irmãos? Que isso tudo eu aprendi, mas eu larguei isso tudo porque eu quis. Eu não era nem crente quando eu larguei de fumar. Eu larguei de fumar, eu vi uma reportagem na televisão na época, eu falei, essa reportagem passou aí, não sei se vocês vão ouvir uma reportagem que estava dando câncer, doença, enfermidade, vinha até assim, no maço de cigarro. E eu vi aquela reportagem e falei, nunca mais eu vou fumar. E eu nunca mais fumei. Quando eu aceitei Jesus, já tinha mais uns 10 anos que eu tinha largado de fumar. Graças a Deus, para a do Senhor. Isso também é a perseverança da gente, a força de vontade. Eu não fui muitas pessoas, eu não tive muito assim, eu não estudei muito, eu tive muito estudo, tive muito pouco estudo. Porque eu também, né, logo quando eu podia estudar, eu tive a oportunidade, entendia. E me entendia por gente já de maior, logo fui adquirir filho. Eu tive 4 filhos, né? 2 assassinatos, né? Meu filho morreu assassinado, um se envolveu com tráfico de droga, né? Uma certa época, eu também não crente, não sabia muito, não era evangélica, não sabia muito como lidar com isso. Porque quando a gente tem uma religião, tem um Deus, vai buscar de outra maneira, eu não buscava, eu bebia muito também, às vezes meu filho estava já envolvido e eu não sabia. Ele levou 3 tiros no peito, veio morreu assassinado, né? Tive uma honra, um privilégio, não conhecia muito crente. Eu estava na Santa Casa, querido, para honra e glória, porque como Deus é lindo, Deus já tinha um plano na minha vida. Eu estava na Santa Casa quando chegou as irmãs e disse assim, ei, eu posso orar para o seu filho? Meu filho soltando sangue. 3 tiros no peito, uma semana lá, ele jogava sangue, esguichava sangue direto, mas disse, esse sangue não estancar, vai morrer. E o sangue não parava de sair. Aí eu disse assim, eu falei, eu também não era crente, falei, pode, ele coração a cabeça explodia. Aí ele tinha um nome falso na época. Aí a mulher, umas irmãs que fazem visita no hospital. É muito importante a visita no hospital.
hospitais. Como é importante, como a gente salva a vida e não deixa uma vida morrer sem salvação quando a gente faz essa visita. Chegou essas irmãs e falou: eu posso orar para o seu filho aí pela sua cabeça? Eu perguntei para ele, porque ele, mesmo ele, quando ele era do mundo, ele não dependia muito de mim, ele era mais violento, então até comigo mesmo, ele falava duro às vezes, né? E eu tinha que perguntar para ele se podia. Ele disse sim, pela sua cabeça, sim. Aí a irmã chegou para ele e orou por ele e fez um apelo para ele. E eu dei, ele disse que ela perguntou o nome dele. Ele tinha um nome falso, traficantes, bandido tem sempre nome falso. E ele deu o nome falso dele. Aí eu dei o nome falso, eu também já dava, porque o nome dele é falso. Aí ele balançou a cabeça e disse assim, baixinho: não, mãe, dá meu nome direito. Glória a Deus. Dei todo o nome dele escrito: José Jacques Israel de Souza. Jacques Israel de Souza. Eu dei, a irmã escreveu no papelzinho, né, irmã de oração, orou, fez o apelo, ele aceitou Jesus para a honra e glória do Senhor, e desceu a sepultura. Morreu salvo. Graças a Deus. Aí eu fiquei assim pensando, hoje eu sei, hoje que eu caí na realidade, hoje que eu vim ver que como é importante assim. Falei, meu Deus, então Deus já tinha um propósito na minha vida, grande mesmo. Então, minha irmã, Deus falou de usar a irmã para profetizar, é grande mesmo. Tem uma coisa dessa, uma pessoa que nunca conheceu Deus, nunca nem via falar na palavra quase, que eu não dava ouvido, eu não ligava. Os crentes chegavam ali, eu estava na mesa de bar bebendo, os crentes falavam do amor de Cristo, eu não brincava, não criticava, jogava pedra. Mas também não dava assunto, não dava nem a mínima confiança para os crentes. Para mim, os crentes estavam de papel deles, mas não era a hora de eu aceitar Jesus. Para mim era a hora deles, mas para mim não era. Nada disso, estava errado. A hora de Jesus, quando chega, Deus se arranca lá do meio do tudo, do lixo, faz uma mulher, bonita, forte, que eu me lembro, na certa época, eu cheguei nessa igreja aqui, magra, parece que eu vi outro, cheguei aqui mais ou menos com uns 40 quilos, porque eu usava muita droga, eu vivi no crack, eu comecei a usar, a primeira coisa que a bebida. Depois eu comecei a ser traficante, eu traficava. E mulher no tráfico é pior do que o homem. Eu andava com 2 armas no peito, eu dava tiro, eu matava se fosse possível. Eu era uma mulher rebelde mesmo. Quando eu caía na cadeia, tem 2 processos. Quando eu caía na cadeia, eles falavam assim: chegou a neguinha. Neguinha queixo duro, eles me chamavam. Neguinha do queixo duro. Porque eu era muito rebelde mesmo. Eu era uma pessoa assim, sabe, que só Deus mesmo. Porque você vê muito testemunho de um homem contar que era traficante, que matava, que roubava, né? Você vê muito homem falar isso, mas mulher é difícil falar, né? E eu, pela honra e glória de Deus, eu estava ali, fazia aquilo tudo, não conhecia Deus, e tudo que se passava dentro do tráfico, do mundo, dos morros, era passado por mim. Eu era que nem uma chefona, eu era uma mulher atrevida mesmo, eu era uma mulher que não tinha medo de nada neste mundo. Eu não tenho medo de falar aqui sim o que Deus fez na minha vida. Muita gente fala, mas você tem coragem de falar? Fala para poder identificar a fé daqueles que estão ouvindo outra pessoa. Muito emocionada mesmo, porque eu estou revendo, eu estou falando aqui, não só vocês estão me ouvindo, eu também estou revendo aqui tudo, eu estou vendo a minha vida de novo, eu contando assim, né, eu estou revendo a minha vida, eu estou sentindo o que eu passei para hoje estar aqui, entendeu? Graças a Deus. Morava com traficante, não é bandido, quer morar com traficante, aí o meu traficante está ganhando as coisas, eu queria ser mandada por ele por mim, ele quer aquele negócio, quando eu chegava, eu brigava, tiro para tudo que é lado, ele dava tiro e eu saía correndo, veio o tiro dele. E era aquela confusão, só o sangue de Cristo. Eu falava, meu Deus, barra mais perigoso, né? Eu morava muito de burro, eu gostava de burro. Eu não gostava de baixar, eu gostava de baixar, eu só vinha poder fazer as coisas erradas, subia para os burros. E como que a gente faz tanta coisa aí hoje? Querido, às vezes eu saio assim, sabe, eu venho da igreja para casa, se for para chegar no lugar assim, até um bar, passar até na porta de um bar, hoje, se eu puder cortar a volta dali, a não ser que eu tiver que Deus mandar entregar alguma coisa ali por fora e tal, eu vou lá entregar o que Deus mandou. Se Deus mandar, eu entro lá dentro, vou falar mesmo, abra a boca e falo mesmo, o Senhor mandar. Mas se o Senhor não mandar, eu corto volta, eu saio por fora, né? Uma pessoa que fica, Deus transforma uma pessoa como eu vi esse mundo, né? Eu vivi ali, né? Aí depois eu comecei a ficar mesmo fora, depois comecei a usar. Aí já caiu. Quando você começa a usar, já não é a mesma coisa. Você pode ser uma pessoa muito forte, mas começou a usar, acabou. Mas eu comecei mais a usar mesmo a droga
Por causa do meu filho. Perdi meu filho, depois perdi o segundo filho. Aí perdi meu segundo filho. Meu filho, uma certa época, ele também já frequentava a igreja, ele era batista. Todos os dois foram salvos no céu, graças a Deus. Ele frequentava a batista, eu não sabia muito. Com a perda do meu filho, vim do bairro, saí do bairro, vim para outro bairro. Sabe, daquele bairro, passei com meu filho e falei, meu filho, vamos voltar para nossa casa. Eu tinha uma casa, pagava aluguel, vamos voltar para nossa casa. Meu filho era da batista aqui no centro de Vitória. Saiu daqui, foi para lá, no mesmo bairro que perdi o outro filho. No mesmo bairro. Perdi ele, o outro filho, dois filhos, todos os dois com 18 anos. Né? Tive 4, fiquei com 2 filhos, que é o mais velho, Anderson, e hoje é o Everton, que também serve o Senhor. Não é firme, mas graças a Deus, com as minhas orações dos irmãos, né? Eu peço orações, ele vai ficar bem firme na presença do Senhor. Mas é um menino trabalhador, não é um menino que mexe com nada errado, graças a Deus. Né? Tem 2 filhos, uma família bonita, mas ainda é aquela assim, né? Eu perdi meu outro filho lá na Bahia, e isso foi por causa de mulher. Você, jovem, que vê uma mulher bonita, né? Às vezes olha a mulher e ela é bonita, ela é minha. Não, no Senhor hoje não. Bonito é o Senhor Jesus na tua vida, no momento que você atua, pastor, apresenta alguém namorando aqui, eu fico muito satisfeita. E eu falo, meu Deus, o pastor faz uma coisa que meu filho não teve oportunidade, às vezes, de outros falar para ele, ou falou, ele não deu ouvido. Meu filho era da igreja batista, saiu, conheceu essa mulher, foi lá para a Bahia, conhecer os parentes dela, lá ela tinha um rapaz que gostava dela, ele assassinou meu filho lá, com ciúme, né, morreu. Né, mas também não sai agora, só Deus vai saber se já estava salvo, porque no caso dele, já tinha desviado, foi para lá atrás dessa mulher, né, jovem ainda, com 18 anos, ela também muito jovinha, muito bonita, né, e aí empolgou com aquilo tudo, acabou perdendo a vida. Então eu deixo esse recado para os jovens, não olha a beleza não, olha para o interior, olha, vai para o chão, vai para o joelho, clama o Senhor, aquela mulher ali é bonita para mim, porque ela também ia para a igreja, então não é, não, porque ela também era da igreja, então até na igreja mesmo se faz essas coisas, às vezes está aqui, leva lá, e leva, né, as rebeldias danadas, que a gente fala às vezes com os filhos, mas eles não obedecem, a rebeldia está aí. Eu estou deixando esse testemunho aqui para muitos jovens que estão na minha igreja, eles conhecem uma moça, ou uma moça conhece um jovem, né, que às vezes a mãe fala, não quer ouvir. Cuidado, querido, cuidado, muito cuidado. Ora, faz um propósito com Deus, pergunta a Deus se é de Deus. Porque às vezes a gente quer fazer o que a carne quer. Não, querido, faz a carne quer não. Faz o que o Senhor Jesus quer. Porque senão nós vamos estar em nome de Jesus. Glória a Deus, oh, aleluia, Jesus. E aí, queridos, eu vivi esses anos, né, no tráfico, trafiquei, né, depois fui muito ameaçada, né, quando eu entrei nessa igreja, eu estava ameaçada. Né? Mas eu mesmo assim eu não vi porque eu estava ameaçada. Eu vi porque na época o Anderson fazia uma campanha aqui e ele me disse, mãe, vai lá que eu estou uma campanha, eu queria que só ver se eu pregar, ainda não brincou comigo. Como eu prego bonitinho, mãe? Eu sabia que já era Deus usando ele para poder eu vir, né? Graças a Deus. Vim ali, estou sentada lá atrás, né? Naquele banco, acabou o culto, todo mundo fez o apelo, foi embora, né? Ficou ali, eu sentadinha lá no finalzinho, que quando a gente chega na igreja, a gente senta lá no final, né? Porque fica sem graça, não conhece ninguém, vai lá pro cantinho. Mas lá Jesus está te vendo. Onde você está, Jesus está te vendo. Entrou na igreja, passou na rua da igreja, lá fora, ó. Deus está te vendo lá, está te capitando lá, né? Está te filmando lá fora. E ali, vai no céu ver. Ainda que você não é crente, vai minha serva, meu servo. Ali, sentei ali aquele, com esse jeito humilde, às vezes, ó, eu vou falar um negócio para vocês, queridos. Eu só aceitei Jesus nessa igreja aqui, porque aquele era uma menina muito humilde. Ela chegou com muita humildade, mesmo com o jeitinho dela manso. Porque se fosse para achar, quantas vezes, eu já via nessa igreja assim, às vezes, quando antes de fazer campanha, várias vezes, mas eu não conseguia, nunca aceitar Jesus, ou mesmo assim. Mas ela chegou com tanta humildade, ela disse, a senhora já aceitou Jesus? Aí eu disse assim, não, não é hoje não, estou com magrinha, pele osso, 40 quilos, não estava aguentando nada, não queria aceitar, sabe o que eu estava esperando, né? Para aceitar Jesus, que hoje, né, estou aqui, acho muito linda, né? Isso é que eu estava esperando. Aí ela disse assim, sim. Eu falei, não, não aceitei ainda não, mas não é hoje, né? Vou esperar mais um pouquinho. Ela disse assim, não, só levantar o braço, não precisa fazer nada não. Eu disse, é só, eu levantar para a glória de Deus. E hoje eu estou com 5 anos e não saí nunca mais. Mas é muito lindo, né, gente? E para a glória de Deus, estou aqui já. Eu nunca, né, desviei desse pecado do Senhor, né? Já tive muita vontade de sair, às vezes, sabe, não dá uma loucura assim, sair, mas eu olhava para o alto, não, Jesus, você não pode desviar, agora me ajuda. Eu botava a cara no pó, madrugada, orando, né, pedindo, Senhor, me fortalece, me ajuda, eu não quero sair.
e da presença do Senhor, porque eu fui liberta das drogas, querido. Não tive tratamento de clínica, não tive psicólogo, não tive ninguém para me ajudar, entendeu? Eu saí assim mesmo, porque eu falei, não, eu vou sair em nome de Jesus. Até então eu não tinha nem dinheiro, porque para entrar nas drogas você vende tudo, a roupa do corpo você tem para beber, para poder usar o crack, né? Que o crack é uma maldição mesmo. Eu falo mesmo, eu tiver a oportunidade, eu saio aí, quando a gente sai do grupo de evangelismo, eu tenho a oportunidade, eu estou falando sobre essa maldição desse crack. Gente, que maldição, né? É o crack, ele entra na vida da pessoa para derrotar mesmo, para matar a pessoa. Se a pessoa tiver força de vontade, não sai. Mas para a glória de Deus, eu tenho intercedido, tenho orado mesmo, vou pagar preço mesmo, porque eu sei como foi difícil para mim sair dessa maldição que hoje eu saí. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Deixa eu falar minha aqui, tá? Glória a Deus, deixa eu falar aqui para os irmãos. Essa palavra aqui, querido, que eu vou deixar. Amém, Jesus. Aleluia. Essa palavra aqui, às vezes eu vou ler aqui, mas Isaías 41, irmãos, é o primeiro. Isaías 41. Foi quando o Senhor, eu falei uma certa época que Jesus tinha me abandonado, todo mundo na igreja tinha me abandonado, pastor tinha me abandonado, eu falando, eu reclamando, questionando com o Senhor. E o Senhor me deu essa palavra aqui, foi quando eu caí no pó, botei a cara no chão, chorei e falei, Jesus, me perdoa, porque o Senhor não me abandonou. Eu tenho que olhar para o alto que é o Senhor, e eu estava olhando para o homem, e aí eu me fortaleci muito na fé através dessa palavra, né? Eu usava remédio controlado, né? Para dormir, quando eu saí do trago, a abstinência da droga, né? Eu comecei a usar Rivotril, né? Parei de tomar o remédio, tudo a poder da palavra quando o Senhor deu para mim, e hoje eu estou aqui, né? Com esse testemunho. Aqui o Senhor Jesus hoje vai falar conosco, né? O Senhor Deus, calai-vos perante mim, ó ilha, povo, renovai as forças, chegai-vos, então falai, cheguemos nós juntos a juízo. Graças a Deus. Glória no 8, queridos. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem te elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os mais excelentes, e te disse, tu és o meu servo, e a ti não te rejeitei. Te escolhi, não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhado é confundido. Serão todos os que se irritarem contra ti. Torna-se ao nada. Os que contenderem contigo perecerão. Buscá-los, mas não achará. Os que pelejam contigo. Torna-se ao nada. É como coisa que não é nada. O que guerreia contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Esse é Deus, eu gosto tudo que Deus, eu vou desviar, vou voltar para as drogas de novo. O Senhor disse, não. Aí, na hora, o Senhor me deu essa palavra, eu olhei, Jesus querido, foi o dia que eu mais chorei na minha vida, pedi muito perdão a Deus, porque às vezes a gente não olha, Deus está falando com a gente, por isso que eu falei no começo, quando Deus quer falar, Ele fala através da palavra, Ele fala vários tipos com a gente, e quando Deus falou comigo, foi quando eu senti que Deus me ama mesmo, para a honra e glória do Senhor, né? Eu estou aqui deixando esse testemunho, e para a honra e glória do Senhor, eu tive um privilégio, né? Eu não, né? O Senhor me ajudou, o Anderson me abençoou com esse CD que eu pude gravar, né? Tem vários testemunhos, tem várias passagens aqui, muito abençoado mesmo, tem oração para edificar a tua vida, queridos. Eu gravei e falei com o Senhor, Senhor, não quero gravar esse CD só para ficar com ele dizendo que eu gravei o CD, não, Jesus, eu quero edificar, inclusive eu fiz até um voto com o Senhor, através desse CD, eu vou doar, né, nos presídios, né, nas casas de recuperação,